Um oferecimento da Rose Pisos, pisos porcelanatos, pastilhas de vidro, pisos vinílicos e laminados. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. E em respeito a toda a torcida bugrina, especialmente aqueles que nos ouvem, está no ar mais um programa na Rádio Web Planeta Guarani. Atenção ouvinte, dentro de 5 segundos... Aumente o volume. Começa agora. Bugre Online É rádio do coração do torcedor. Olá, meu amigo bugrino, muito boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu sou Marcos Ortiz, em Campinas, agora 12 horas e 36 minutos. Tá atrasado, hein, Ortiz? Estamos ao vivo nesse momento para mais um Bugre Online, o nosso programa de todas as tardes. A gente vai falar do Guarani na próxima hora aqui na Rádio Web Planeta Guarani, também no nosso canal lá no YouTube. Seja muito bem-vindo se você está acompanhando a gente lá pelo YouTube. Espero que a gente consiga produzir para você um bom programa, que a gente traga um bom material e que você se divirta, acima de tudo, acompanhando conosco o noticiário da Rádio Web Planeta Guarani, que na verdade é muito mais comentário do que noticiário, né? Seja muito bem-vindo. Vamos falando de Guarani nessa quinta-feira, dia 2 de março de 2023. O penúltimo treinamento, ou antepenúltimo treinamento do técnico Moisés Moura, né? Já que ele tem até sábado para trabalhar a equipe para a partida contra o Palmeiras, que acontece no próximo domingo à tarde, no Brinco de Ouro da Princesa. Então, Moisés Moura hoje já deve estar esboçando lá o seu time titular. A gente não espera muita mudança não na formação da equipe. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Teremos nesse programa também a participação do Cleitão, a participação do Edinho, mais a mensagem de todos os nossos amigos pelo WhatsApp e o Fernando Lovato também fazendo seus comentários. Eu já começo chamando, porque você sabe, o Bugre Online é solo com o Ortiz, então eu preciso de você, meu amigo. Vem pro WhatsApp. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, bugrino. Solta a voz, bugrino, em nome do nosso patrocinador. Rose Pisos, porcelanatos, pisos vinílicos, laminados. São 2 lojas em Campinas e 2 em Hortolândia. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Muito obrigado a Rose Pisos, ao Henrique Ferrari, a todo o pessoal da equipe de vendas da Rose Pisos. Patrocinadores da Rádio Web Planeta Guarani, muito obrigado pela confiança no nosso trabalho, muito obrigado por estarem conosco aí, acompanhando mais um Bugre Online, compartilhando aí da nossa alegria, sempre em tê-los como patrocinadores e ajudando muito na manutenção desse trabalho, viu? Fica o nosso pedido, se você puder, se você tiver condição, junte-se a eles, venha fazer parte da equipe de patrocinadores da Rádio Web Planeta Guarani, porque a coisa tá braba, hein? E vem pro WhatsApp, mande sua mensagem, vamos junto falar de Guarani aí nessa próxima hora. Espero que hoje a live no YouTube não caia, né? Espero que hoje a live no nosso YouTube não caia, né? Traga a sua mensagem aqui pro nosso WhatsApp, 19 99 518 6483. Mas eu vou falar sobre o que, Ortiz? Você vai falar sobre o que você quiser. E a gente vai responder aqui tudo aquilo que você quiser que a gente responda, né? Vamos embora, vamos bater um papo sobre o nosso Guarani, seja sempre muito bem-vindo. Quero começar o programa de hoje pedindo licença. Vamos comentar um assunto que até foi compartilhado por mim nas redes sociais da Rádio Planeta Guarani, né? Saiu o relatório final do mês de fevereiro de 2023 do aplicativo Rádiosnet
E estou até colocando aqui na tela do YouTube, para quem quiser acompanhar, quem estiver lá no YouTube está vendo já as imagens, né? A Rádio Web Planeta Guarani, para nossa alegria, termina o mês de fevereiro como a primeira, isso mesmo, a primeira rádio web mais ouvida do Brasil quando o assunto é futebol. Cara, o que é isso? A gente não fala de futebol, a gente só fala do Guarani. Olha a importância desse trabalho voltado ao torcedor, do respeito direcionado ao torcedor do Guarani. Olha o quanto o torcedor do Guarani é carente de informação e de boa informação. Então, meu amigo, esse número a gente comemora muito, nos envaidece demais. Você está vendo aí os números. A gente bateu muito perto no Radiosnet dos 20 mil ouvintes. Batemos muito perto no geral do número de 30 mil ouvintes, tá? Com esses números a gente alcançou a primeira posição no Brasil quando o assunto é rádio, web e futebol. Então, esses números são de todos vocês, viu? A gente realmente se mostra envaidecido, mas extremamente agradecidos pela confiança que todos vocês demonstram no nosso trabalho, por estarem aqui conosco todos os dias acompanhando e dando credibilidade àquilo que a Rádio Web Planeta Guarani fala. Para a gente isso não tem preço, pode ter certeza. Muito acima de qualquer número está aqui a credibilidade do nosso trabalho e a importância de vocês todos aí participando conosco no dia a dia, interagindo, mandando suas mensagens, mandando seus áudios, mandando seu texto, sofrendo com a gente nos jogos ao vivo, buscando informação na nossa programação diária. Então, mais uma vez, meu amigo, muito, muito, muito obrigado. Eu dificilmente encontro palavras para agradecer esse carinho e esse retorno todo aí de audiência, viu? Nunca mesmo imaginei. Vocês podem achar que é falsa modéstia, mas é verdade. O Cleiton é testemunha disso, porque ele começou esse trabalho junto comigo lá, né? Faz tempo já, né, Cleiton, que começamos esse trabalho juntos. Então, você é testemunha, naquelas conversas iniciais a gente falava em números muito menores que esses, jamais sonhados com esses, né? Lógico que quando a gente foi vendo o trabalho crescer, a gente passou a apostar em números maiores, obviamente, né? A tendência é sempre querer mais, né? A gente sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, e aqui na Rádio Web Planeta Guarani não é diferente. E agora a gente quer mais, a gente quer muito mais, então espalhe a Rádio Web Planeta Guarani para todos os seus amigos, porque acredite, tem muito torcedor do Guarani que ainda não sabe da existência do nosso trabalho e quando chega até aqui se surpreende com o que encontra, viu? Muito obrigado a todos vocês, do fundo do coração, muito obrigado mesmo a todos vocês. E vamos começar repercutindo aqui os comentários pré-gravados enviados pelos nossos amigos. A gente vai trazer aqui o primeiro comentário desse nosso Bugre Online, que é do Edinho. Solta a voz, Edinho. Nada de bicão, ele só toca curtinho. Fala, Edinho. Guarani! Tá chegando o Edinho com o seu comentário. Hoje ele mandou 2 áudios. Tá empolgado o Edinho hoje. Boa tarde, Ortiz, amigos do planeta. Bom, Ortiz, hoje é quinta-feira, 2 de março, já chegando mais próximo do jogo. Eu vou fazer a minha parte para que tenha mais bugrinos em campo do que palmeirenses, né? Tô levando 12 amigos da minha filha no camarote, na Vitalícia, para esse jogo. E a gente torce para que a torcida do Guarani esteja bem presente, apesar do jogo não valer nada para nós. É sempre um grande jogo contra um grande adversário, o melhor time da América do Sul hoje. Então, que o Guarani faça um grande papel, faça um grande jogo. O Giovanni Augusto deve ir para o jogo, né, Ortiz? Então, acho que é mais uma oportunidade da gente ver o Guarani contra um time grande, né? Como é que a gente vai se comportar. Bom, eu estava vindo o programa de ontem, conversando sobre lista de dispensas, a gente falando sobre jogadores que devem sair, devem ficar. Eu tenho uma opinião um pouco mais radical, acho que nós temos que fazer uma mexida grande no elenco, mesmo com a dificuldade. Eu tiraria Kozlinski, tiraria Diogo Matheus e Lucas Marques, tiraria também Mike, tiraria Iago, Lima, Bruno Michel, Jenison e Nicolas Careca. Fazer uma mexida maior para que a gente abrisse espaço no elenco, para que a gente pudesse trazer contratações, manteria essa espinha técnica do time, né, com Lucão e Castan atrás, com Richard Rios e Giovanni Augusto no meio de campo, e aí na frente manteria Bruno José, Bruno Mendes, Neilton, né?
Faria uma base de time bem interessante. E o Gemerson na lateral esquerda, né? Teríamos uma base muito interessante para começar esse brasileiro. De preferência com técnico experiente, que seja respeitado pelo vestiário, porque é um grupo bastante experiente desses jogadores titulares. E acho que precisa de um técnico respeitado e com histórico de acesso. Bom, meu amigo, um grande abraço. Amanhã temos nosso programa de resenha, mas estaremos juntos de novo na hora do almoço. Tem mais uma do Edinho. Ortiz, e complementando a informação, na segunda-feira, dia 6 de março, o Guarani faz a sua reunião de conselho para aprovação dos balanços, né, de 2022 e pós-reunião, no mesmo dia, a Assembleia de Sócio. Então, na segunda-feira, a gente já vai ter as informações sobre transações de 2022, inclusive a transação do Bidu. Acho que é importante a gente também ficar de olho nisso, como o Guarani passa muito pouca informação, né, para o seu associado, para o seu torcedor e para o seu público em geral. Na segunda-feira a gente vai ter o balanço de 2022 apresentado para o Conselho Deliberativo e para a Assembleia de Sócios. Abraço, meu amigo, e bom programa. Valeu, Edinho, obrigado pelo comentário. Eu sei que tá difícil falar de Guarani, tá difícil achar tema, né? Tá difícil achar assunto para esse momento, né? É um final de Campeonato Paulista aí melancólico pra gente. A gente esperava estar entrando naquela vibe agora de vamos lá, vamos para as quartas de final, vamos enfrentar o São Paulo, vamos enfrentar quem quer que seja o adversário e tal. Não deu, né? Uma pena a gente chegar nesse momento do Guarani tendo que falar de assuntos até de bastidores, né? De publicação de balanço, divulgação de balanço, transparência de números. Eu acho que o Guarani apregoa tanto a transparência, né? E ele devia praticar essa transparência de fato. Não existe meia transparência, né, Edinho? Não existe meia transparência. Ou você transparece ou você não transparece. E transparecer para mim é passar tudo. Não vejo para que esconder ou ocultar a informação do público, né? Numa das entrevistas que fiz com o Ricardo Moisés recentemente, eu falei com ele sobre esse assunto aí de não divulgar valores e tal, se estava ligado a penhoras e tudo mais. Ele negou veementemente, ele falou que não aceitava esse tipo de argumento não, para não transparecer valores, mas na prática o que a gente vê é o valor nunca vir à tona, né? Diria você que não é só a negociação do Bidu, nós temos também a negociação do Yuri, né? A negociação do Yuri não foi trazida a público até agora. O grande público, de um modo geral, não sabe o que foi envolvido na negociação do Yuri, como ela foi feita, quais os valores envolvidos nela, né? Enfim, eu acho que toda negociação que envolva o Guarani Futebol Clube deve ser trazida a público. Nós precisamos saber se os meninos da base que foram emprestados trouxeram algum retorno financeiro ao Guarani com seus empréstimos, né? Nós temos muitas informações aí que deveriam ser passadas, né? Mas vamos falar um pouquinho da bola. Você citou alguns nomes aí, Edinho, sabe? Alguns desses nomes não estarão no Guarani. Alguns desses nomes não estarão no Guarani. Vou dizer a você assim, o Kozlinski estará no Guarani. Maurício Kozlinski tem a sua permanência assegurada no Guarani, segundo as pessoas com as quais eu conversei, é vontade do atleta, é vontade do clube, é vontade da diretoria, é vontade do departamento de futebol que ele permaneça. O Mike também permanecerá, porque tem contrato longo, tá? Mas Iago não deve permanecer, Iago Henrique não deve permanecer, Bruno Michel não deve permanecer, Nicolas Careca não deve permanecer, tá? Esses nomes aí já são certos como transferências certas. O Gênison já deve sair também, então são 4 dos nomes que você trouxe aí que já não permanecerão no elenco do Guarani. Agora quero falar um pouquinho, já que você citou o tema de quem sai, quem fica, sobre a situação do Bruno José. A gente tem acompanhado pela imprensa, de um modo geral, a imprensa aberta, a imprensa tradicional de Campinas, informações de que o Bruno José tem uma negociação que está emperrada com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro não quer pagar 50% dos salários do Bruno José e o Guarani teria que pagar 100% desses salários e que os salários do Bruno José chegariam a R$120 mil mensais. A gente sempre se comprometeu aqui a ir atrás da real informação, da informação concreta, e eu fui atrás dessa informação hoje. Então eu vou dizer a vocês o seguinte, o Bruno José tem uma negociação bem encaminhada com o Guarani para permanecer no elenco bugrino, para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani, desde a chegada do Bruno José, paga 100% dos salários do jogador. Desde a chegada dele no ano passado
O Guarani já paga 100% dos salários do jogador e os salários do jogador não chegam a 60 mil reais. Eu não vou divulgar qual é o salário dele, não é de minha conduta aqui divulgar salário de jogador, mas os salários do Bruno José no Guarani não chegam a 60 mil reais. Tá? Essa é a verdade da informação. Qualquer outra informação que venha em contrário a isso não é verdadeira. O Bruno José ganha menos de 60 mil reais por mês e 100% desses salários são pagos pelo Guarani. E agora o Bruno José negocia com o Guarani, com o Cruzeiro, a sua permanência, ao menos até o final da temporada. Ao menos até o final da temporada. Giovanni Augusto, também uma negociação já começada pelo Guarani. Ainda não concluída, mas pode-se dizer o seguinte: o Guarani acredita muito na permanência do Giovanni Augusto. Explico por quê. O próprio Giovanni recentemente alugou uma casa nova em Campinas há poucos dias, está morando em outro local, está muito bem, a família dele tem dito a todo momento que quer permanecer aqui em Campinas, que gosta da cidade, o Giovanni está bem ambientado com o Guarani. Agora a negociação é financeira, agora o Guarani precisa fechar os valores do Giovanni Augusto, prazo de duração do novo contrato, todas essas coisas aí, tá? Então você que ouve a Rádio Web Planeta Guarani, quando você vê uma informação publicada na imprensa dizendo diferente disso, não acredite e conteste. Diga, olha, eu tenho informações de fontes seguras, se quiser citar a Rádio Planeta Guarani, pode citar na sua fonte como informação lá, pode me citar pessoalmente, tá? O salário do Bruno José não é de 120 mil reais por mês, não é nem de 60 mil reais por mês, e o Guarani já paga 100% dos salários do Bruno José desde que ele chegou ao Guarani, tá bom? Então, não deixa mais o povo ficar botando o jogador, torcida contra jogador, fazendo leilão de valores, imaginando coisas e postando. Vai lá e leva a realidade do fato, tá bom, meu amigo? Muito obrigado. Valeu, Edinho, obrigado pelo comentário, viu? A gente está falando aqui de provável formação do Guarani, né, do trabalho do Moisés Moura, que vai fazer a sua segunda partida comandando o time como técnico interino do Guarani. O Moisés, mais uma vez, deve manter boa parte da base. As substituições devem ser básicas, acho que nenhuma. Talvez nenhuma. Talvez a única dúvida do Moisés nesse momento seja se joga com 3 atacantes ou com 2 atacantes de mais velocidade, recuando um pouco mais o Bruninho, tá? Aí ele entraria com Bruno José e Neilton. Quem perderia a vaga nesse time seria o Gênison, mas o Gênison pode até jogar entre os titulares. Então o provável time do Guarani, e o Moisés faz hoje o penúltimo trabalho dele, né? Ou o antepenúltimo, porque ele tem mais o sábado, né? A gente está acostumado com jogos de sábado, peço desculpas. O provável time do Guarani para esse confronto: Tony, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castan e Jamerson na lateral esquerda. Meio de campo do Guarani com Matheus Barbosa, está de volta o Matheus Barbosa, uma das mudanças, né, na escalação. Matheus Barbosa, Richard Rios, Giovanni Augusto. E vou colocar o Bruninho no meio campo, porque ele pode fazer uma dupla função, tá? Bruno José, Neilton ou Gênison, e aí essa é a escalação do Guarani. Tá? Tudo com esses dois ous, com esse ou aí, do Neilton ou do Gênison escalados no time titular. Acho eu que o Moisés acerta, acho eu que ele vai mexer o mínimo possível, é um time que já tem rodagem. Infelizmente fica o senão da lateral direita, né? Lateral direita do Guarani, que é uma posição carente, não só para o Campeonato Paulista, mas para o Campeonato Brasileiro da Série B. Uma posição extremamente carente, onde o Guarani precisa agir imediatamente. 2 posições para mim absolutamente carentes até para titularidade: lateral direita e volante, primeiro volante. O Guarani precisa imediatamente de um primeiro volante para ser titular e de um lateral direito para ser titular, tá? Lucas Marques é outro jogador também que não deve permanecer, tá, Edinho? Lucas Marques não vai permanecer no Guarani. Então esses jogadores que eu citei já não fazem parte dos planos do Guarani, tá? Existe a possibilidade de outras saídas? Existe. Mas esses aí a gente pode cravar como não permanecerão, e outros que eu disse permanecerão, tá bom? Vamos começar repercutindo a mensagem dos nossos amigos aqui. O primeiro a mandar mensagem pra gente é o Daniel, lá de Santa Rosa de Viterbo. Boa tarde, amigo Ortiz e ouvintes da Rádio Planeta Guarani. Ortiz, no bastidores, você tem alguma novidade sobre o novo técnico do Guarani? Não tenho, Daniel. Não tenho porque o Guarani condicionou essa escolha do novo técnico ao processo eleitoral.
E nós temos duas chapas competindo nesse processo eleitoral, né? Uma chapa ligada ao grupo do Ricardo Moisés e uma chapa ligada ao grupo do Anailson Neves. Eu creio que cada uma dessas chapas tenha o seu candidato a treinador. Então, não dá para a gente dizer o técnico vai ser fulano ou vai ser Beltrano exatamente por isso. São duas fontes completamente diferentes de informação. Tá? Então nós vamos ter realmente que aguardar. Vamos ter realmente que aguardar, viu? E Ortiz, parabéns por proporcionar para nós aqui essa alegria de falar de Guarani. Obrigado, louco. É a rádio web que proporciona, né? Eu sou só o condutor, né? Eu sou só o intermediário dessa situação, tá, Daniel? Mas obrigado a você por estar conosco e por acreditar no nosso trabalho para obter informação sobre o Guarani, né? Para obter qualquer nível de informação sobre o Guarani. A gente está aqui para isso também, né? O Eduardo de Oliveira, Marcos Ortiz, boa tarde. A Rádio Planeta Guarani é uma rádio campeã, que tem mais ouvintes no Rádiosnet. Agora o Bugrão e a Rádio Planeta Guarani também é campeã do Ibope lá no Rádiosnet. Você merece esse golaço que foi marcado em cima da audiência. Cara, todos nós merecemos, né, Eduardo? O trabalho abnegado, dedicado do Cleiton, do Edinho, do Fernando. Esse trabalho é tão relevante quanto... eu só tô aqui, né? Eu só tô aqui... capitaneando. Eu sou o cara que está aqui porque eu tenho mais tempo livre, eu tenho mais tempo para poder dedicar a vocês. A criação de novos conteúdos, de novos programas também foi fundamental para que a Rádio Web Planeta Guarani crescesse, né, na sua audiência. Se a gente pudesse criar mais conteúdo, a gente criaria. A gente criaria bastante mais conteúdo, tá? Bastante. Mas hoje é o que a gente consegue fazer. Quem sabe um dia a gente consiga sonhar mais alto ainda, né? E assim, a gente foi primeiro nesse mês, né? Agora, mês de março é outro desafio, porque março é um mês atípico. Já é um mês sem futebol praticamente. A gente vai ter os jogos aí da Taça Independência apenas, né? Aí entra aquela entre safra de futebol e tal. Então a gente não espera um número tão grande no mês de março, tá? Mas a partir de abril, com bola rolando na Série B, vocês são todos nossos convidados e vamos tentar repetir isso, né? Vamos tentar manter. Chegar é fácil, manter é difícil. Manter é muito difícil, viu? Obrigado, Eduardo. Fala, Ricardo. Boa tarde, Ortiz. Eu não concordo com a permanência do Kozlinski. Um cara que fica postando fotos com a camisa de outros times não me parece com vontade de ficar. Olha, Ricardo, por menos que as pessoas acreditem, o nosso trabalho ecoa, né? O que a gente fala aqui ecoa. Se você adentrar hoje as redes sociais do Maurício Kozlinski, mais precisamente no Instagram do goleiro, você vai ver que já tem só foto com material do Guarani lá, viu? Só foto com material do Guarani lá. Então, chegou. De uma certa forma, chegou lá, viu? Chegou, graças a Deus, aos ouvidos dele, né, e tal. E parou esse negócio aí de postar material de outro time e tal. Graças a Deus, né? Graças a Deus parou, né? Tomara que continue assim agora, né? Tomara que continue assim. Sei, me parece um travamento no YouTube. Não sei se o pessoal que tá vendo lá pelo YouTube pode retornar. Aqui pra mim tá travado o YouTube, mas aparentemente tá rodando. Vamos ver. Vamos ver aí se estabiliza. Não, voltou normal. Foi a conexão do Ortiz que deu uma oscilada aqui. Fala, Edu Boca, tá no YouTube hoje, Edu Boca? No YouTube é difícil pra eu ler os comentários porque as letras são pequenininhas, Edu, mas vamos lá. Boa tarde, Ortiz, eu tô acompanhando hoje no YouTube, apesar da feiura do amigo, tá muito legal. Opa, valeu, Edu, eu sou feio mesmo, feio pra dedéu. Esse monte de cabelo branco, essa barba por fazer aqui ainda, rapaz, eu tô feio demais, eu tô velho demais, viu, Edu? Ortiz, acho que o Moisés vai manter a escalação ou vai mudar? Até trouxe, né, antes de ler o seu comentário, até trouxe aí a informação, né? A minha provável escalação é essa, Edu. A mudança é a volta do Matheus Barbosa como primeiro volante, né, nessa partida. Jogou o Wenderson na partida anterior, porque o Matheus não estava à disposição, né? E essa dúvida do Neilton ou do Gênison lá na frente, tá, Edu? E tem mais aí essas duas sessões de treinamento. E aí vamos acompanhar para ver o andamento, né? Acho que até sexta-feira a gente consegue ter até amanhã a gente consegue ter uma visão melhor, tá bom? O Daniel lá de Santa Rosa de Viterbo também está aqui no YouTube. Ó. Parabéns, meu amigo Ortiz, que Deus continue abençoando a todos vocês. Muito obrigado. Zé Luiz Estevam, Edu, toda zoeira tem um fundo de verdade. E é verdade mesmo, Zé Luiz. Eu sou feio pra dedéu. Né? Nem é zoeira. É a mais pura e absoluta verdade, viu? Um abraço pro pessoal que tá lá no YouTube curtindo a gente também. O Bugrão Online agora tá no YouTube. Mas por que não vem o Boa Noite Bugrão? Não dá, né? O Boa Noite Bugrão é muito longo, né? O Boa Noite Bugrão é um programa de 2 horas de duração.
Não caberia no YouTube, né? Ninguém ficaria 2 horas vendo um programa no YouTube, né? Fala, Marcelo, boa tarde, Ortiz e amigos bugrinos. Primeiramente, parabéns pelos números da rádio, que continuem crescendo cada vez mais. Ortiz, você ouviu falar do interesse dos russos pelo Jamerson? Só faltava essa, né? Preocupante. Abraços a todos. Marcelo do Cambuí. Marcelo, eu li pela imprensa, né? Aliás, li e ouvi num único lugar na imprensa. E também tive a preocupação de questionar algumas pessoas do Guarani hoje sobre isso. E conversei com 3 pessoas diferentes hoje sobre o tema, tá? Não existiu nenhuma procura de nenhum clube russo pelo Jamerson. O Jamerson é jogador do Guarani, a não ser que surja uma proposta irrecusável e que o Guarani resolva negociar. Então, com a transparência, a clareza e a honestidade do meu trabalho, não houve, até o presente momento, nenhuma proposta de nenhum clube russo pelo Jamerson, tá bom? Não houve, pode acreditar, e eu tenho a certeza e a segurança das minhas fontes, tá bom? Um abraço, meu amigo. Não se preocupa tanto não, vai dar tudo certo se Deus quiser. Eu acho o Jamerson fundamental para o planejamento do Guarani na Série B, né? Fala, Marcelo. Boa tarde, Ortiz. Com relação à dispensa de jogadores, eu concordo com os jogadores que o Edinho citou. Sabe como está a negociação do Alvarinho? É possível que ele fique? O Alvarinho deve ficar, Marcelo. Existe uma cláusula no contrato de empréstimo atual do Ivan Alvarinho com o Guarani que diz que o Guarani tem a opção de 50% da compra dos direitos econômicos dele ao final do contrato de empréstimo. Termina agora em julho, tá? O que o Guarani ainda não decidiu é se o Guarani fará uma proposta de permanência e renovação de empréstimo ou se ele vai obter junto ao Boca Juniors, que é o time que detém 100% dos direitos econômicos dele hoje, os valores e se pretende ou não adquiri-los, tá? A fórmula da negociação ainda não está definida, mas o Guarani tem interesse sim na permanência do Ivan Alvarinho, tá bom? Valeu, meu amigo, obrigado. Cláudio Araújo, lá de São Bernardo do Campo. Nossa, Cláudio, é longa a mensagem, mas vamos lá, com toda a atenção que vocês todos merecem. Boa tarde, Ortiz, parabéns pelos resultados da Rádio Planeta. Ortiz, acho que eu já estou sendo chato aqui nos meus comentários sobre técnicos bugrinos. Mas ouvindo aí alguns torcedores querendo o seu Moisés Moura como técnico definitivo do Bugrão, com exceção a você, é claro, sei da sua opinião, eu venho aqui lembrar-os que Thiago Carpini salvou o Bugre do rebaixamento, porém, alguns resultados ruins derrubaram o cara. Alanal classificou o Guarani para a próxima fase do Paulistão. Depois de várias temporadas, derrubamos o cara. Não, ele ficou apenas... O Alanal trabalhou no Guarani apenas no Campeonato Paulista de 2021. Viu, Cláudio? Ele não fez várias temporadas, não. Trabalhou poucos meses. Foi 4 meses aí de trabalho do Alanal no Guarani. Mas vamos embora. Daniel Paulista quase subiu o Bugre, porém derrubamos o cara às vésperas de um derby. O próprio Moza salvou o Guarani no ano passado e derrubamos o cara... Com exceção do Carpini e todos os outros técnicos, e nós querendo promover um senhor com todo o respeito que só treinou times de base. Comenta aí, por favor, desculpa pelo texto, é que a dicção não é lá essas coisas. Abraço, amigo. Cláudio, imagina, a gente dá atenção a todo mundo aqui, a todas as mensagens. Eu acho que eu já comentei sobre tudo isso, né? O Carpini era auxiliar técnico. Thiago Carpini, quando assumiu o comando interino do Guarani, era auxiliar técnico. Thiago Carpini passou meses como interino, ele foi efetivado como treinador do Guarani no final do ano, depois de matematicamente livrar o Guarani do rebaixamento, né? Depois no Campeonato Paulista, apesar da boa pontuação, não conseguiu a classificação e acabou caindo, não porque os torcedores derrubaram, mas, e acompanhei bem esse processo, exatamente porque não classificou e já havia um desgaste meio natural lá do trabalho do Carpini, tá? O Alanal cumpriu o seu trabalho de comandar o Guarani num campeonato paulista, ele foi contratado para isso, cumpriu o seu contrato, terminou o contrato, ele seguiu a sua vida. O Daniel Paulista caiu pelas suas próprias convicções, assim como o Mozart, né? Agora caiu pelas suas próprias convicções. E quando falam aí de Guarani revelar treinadores, o pessoal cita 2 nomes, Thiago Carpini e Humberto Louser. Fica o meu desafio, vou fazer de novo, mostre-me mais alguns, tá? Eu acho que independente dos resultados obtidos pelo Moisés Moura, o Cláudio, o Guarani precisa de um técnico experiente para esse momento. Nós precisamos subir. Esse é o ano do acesso. Nós precisamos montar um time que tenha condição de subir, de levar o Guarani para a Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar dos erros, apesar da campanha ruim não classificando o time no Campeonato Paulista, nós temos uma base que pode nos levar a isso ao final, se bem trabalhada, tá? Então,
Vamos apostar nisso e vamos torcer para que isso aconteça, né? Vamos torcer bastante para que isso aconteça, tá bom, Cláudio? Acho também uma aberração falar assim em efetivação do Moisés Moura, acho, por melhor que seja o trabalho dele, eu não estou dizendo que ele é um mau técnico, só estou dizendo que ele ainda não é um técnico de futebol profissional. Ele é um treinador que comandou apenas equipes sub-20, Guarani e Braga de Portugal. Tem passado como atleta? Tem. É revelado num clube de tradição? O Braga revelou o Abel Ferreira. Como eu venho dizendo aqui, o confronto de domingo vai marcar o confronto do Abel Ferreira com o Moisés Moura, 2 técnicos revelados no mesmo clube lá de Portugal. Basicamente com os mesmos conceitos de futebol, na mesma escola, né? Acreditando os dois basicamente nas mesmas coisas. Mas ele ainda precisa crescer. E o Abel, quando chegar ao Palmeiras, já tinha trabalhado em times profissionais, né? Diferente, por exemplo, do Moisés Moura. Então, eu defendo aqui que a gente tenha um técnico mais tarimbado, né, para a Série B, porque nós não podemos correr riscos, tá? Não podemos mesmo. Vamos ouvir o áudio, solta a voz, Guilherme Sampaio. Fala, meu amigo Ortiz, boa tarde a todos os amigos bugrinos. Cara, por incrível que pareça, Ortiz, e ontem a gente ouviu nessa própria rádio que solta essas informações aí. Sinceramente, eu não sei como que os caras conseguem ter esse tipo de informação, que é um negócio totalmente absurdo, fora da realidade, e é corriqueiro acontecer isso, não é um fato pontual. E ontem os caras, não, porque é uma irresponsabilidade, jornalistas e repórteres que soltam informações sem averiguar a fonte, sem ter certeza, e o próprio comentarista que soltou a absurda informação do Giovanni Augusto, que já tinha fechado com o mundo árabe, com o clube do mundo árabe, dizendo isso, afirmando isso, que ele checa as informações, que ele só fala com certeza, que é irresponsável. Cara, se um Zé Ruela desse solta uma informação dessa que o Bruno José ganha 120 pau, qualquer um que o Guarani for negociar, o cara vai pedir 80 conto, vai pedir 100 conto. Se o cara fala que o Giovanni Augusto tem interesse de vários clubes da Série A e que não vai ficar, ele chama a atenção, logicamente, do mercado, para aí sim ele sair efetivamente do Guarani. Então os caras, além de serem despreparados, incompetentes, eles ainda prejudicam alguma negociação do Guarani por renovação, alguma negociação do Guarani no mercado. Esses caras têm que ser responsabilizados, na minha visão, judicialmente, cara. O Guarani tem que começar a tomar frente disso aí, cara, e falar, porra, vocês estão arrebentando com o clube com essas informações. Mas enfim, o Moisés é mansinho, né? Ele não faz nada. E aí o Guilherme manda um texto dizendo que opinião é uma coisa, informação falsa é crime. Manda mais um áudio de 16 segundos. Solta a voz, Guilherme. Ei, Ortiz, a barba cresceu, o Guarani venceu. Estranhei mesmo o Guarani meter 5 na Inter no final de semana passado. Deu pra ver aí a barba, cara. Vamos ver se você deixa agora, vai no barbeiro, deixa ela chapadinha aí, vamos rumo ao título da Série B. Guilherme, nada disso não, é só preguiça, dessa vez é só preguiça mesmo, viu? Preguiça e falta de tempo, não tem dado muito tempo pra cuidar da barba não, viu, Guilherme? A rádio tem tomado tanto meu tempo aqui junto com os meus outros clientes e tal, clientes do meu trabalho diário, é só falta de tempo. Não tem nenhuma ligação com o crescimento do futebol do Guarani não, viu? Não tem nenhuma ligação com o crescimento do futebol do Guarani não. Graças a Deus, dessa vez não tá ligado em nada não tá ligado em nada não. Vamos para mais um comentário pré-gravado aqui no nosso Bugre Online. Agora é a vez do Fernando Lovato, tá chegando com seu comentário, Fernandão. Vamos ouvi-lo, solta a voz aí, Fernando Lovato. Fernando Lovato. Guarani! Boa tarde, Ortiz. Boa tarde a todos os meus amigos e amigas da Rádio Planeta Guarani. Hoje, quinta-feira, dia 2 de março de 2023, Ortiz. Vai mais um comentário pro Bugre Online, né, Ortiz? Assim, eu fiquei amanhã pensando o que eu ia falar, né, sobre o Guarani e tudo mais, mas sobre o time, eu falo amanhã, já que o jogo é domingo, né, contra o Palmeiras, jogo importante, como todos nós sabemos. Mas hoje, Ortiz, se você me permite, a única coisa de Guarani que veio na minha cabeça hoje é a Rádio Planeta Guarani.
Eu sei que você vai falar ou já falou sobre os números, né, da Rádio Planeta Guarani, o que a gente atingiu, né, Ortiz? Números que a gente jamais imaginava. A gente jamais imaginava números assim, né? Como você mesmo postou lá na página do Planeta Guarani. Mas isso, eu falo para todo mundo isso, né, Ortiz? Eu já contei aqui diversas vezes, até me embarga aqui a voz, mas diversas vezes eu já contei aqui, quando eu entrei pra rádio, claro que a alegria da nossa vida é o Guarani, apesar de muitas coisas acontecerem também, né, ruins, e eu tava numa situação da minha vida, assim, que eu já não ligava mais tanto pro Guarani, a paixão sempre tem, né, a minha vida também tava meio conturbada e tudo mais, e aí veio a Rádio Planeta Guarani, que me deu esse, como diz meu pai, um chute na bunda, para acordar para a vida e melhorar a minha vida, e curtir a vida, e voltar a curtir o Guarani do jeito que do jeito que pelo menos eu sempre curti, né? Tem as coisas ruins, tem, mas viver esse meio do Guarani, para mim, me dá muita satisfação, prazer. Várias vezes a gente faz o programa aqui cansado, morto, ou até jogos cansados, climas pesados, mas tudo vale a pena. E esses números, Ortiz, que como eu falei, você vai comentar ou já comentou, é fruto da torcida do Guarani. Não é eu, não é o Edinho, não é o Cleitão, não é você, Ortiz, é a torcida do Guarani. Então isso me deixa bastante feliz, muito feliz. Não é pelos números, e sim pela conquista da torcida do Guarani. E a relevância da Rádio Planeta Guarani de dar voz à sua torcida, né? Que a gente vê em outros times e tudo mais, muitas vezes eles não têm voz, né? Muitas vezes a voz é dentro do estádio. E a gente, de uma forma acanhada até, mas muito feliz, a gente vem fazendo esse trabalho exatamente para dar voz à torcida do Guarani. Seja ela de qualquer forma, né, Ortiz? Criticando a gente, criticando o Guarani, ou muitas vezes comemorando também com a gente, dando sugestões, mudando. Muitas vezes a gente não percebe, mas a gente muda lá dentro também algumas coisas. Não do jeito que a gente gostaria, né? Não do jeito que a gente gostaria que fosse. Mas muitas coisas mudam lá, não pela rádio, mas sim pela sua torcida, que vem sendo afastada do seu clube por muito tempo, né? Nesses últimos anos aí. E a gente traz essa proximidade de novo, né? Isso eu acho bacana, com todos os nossos defeitos, nossas qualidades. Eu acho que o mais importante de tudo é transformar a vida de muitos bugrinos também. E eu tenho muitos relatos que vêm nas minhas redes sociais falando sobre isso, né? Pô, a gente não tem informação sobre o Guarani, uma informação correta, ou só especulação. Encontrem vocês um apoio, né, Ortiz? Porque torcer pro Guarani não é fácil. Ainda mais nesses últimos anos. Então a gente tenta passar amor ao Guarani, passar um pouco de descontração muitas vezes, para também as pessoas que também não levam uma vida tão boa, por diversos motivos, mas encontrar, pelo menos naqueles momentos, algumas coisas boas que falam do seu time do coração, ou a própria brincadeira entre a gente se tornou uma família. Não só nós quatro, mas a família hoje aí de milhares de ouvintes, né, Ortiz? Então, só tenho a agradecer a rádio, não pelos números, mas por tudo que ela fez pela minha vida, e tenho certeza que fez na vida de muita gente, por mais que as pessoas às vezes não expõem isso na rádio, mas eu recebo muito feedback nesse sentido. Então, se você me permite, aí hoje foi meu comentário em cima da Rádio Planeta Guarani, dar os parabéns, e na verdade, não só os parabéns, mas meu muito obrigado, muito, muito, muito obrigado ao Guarani, a Rádio Planeta Guarani, pelo que fez na minha vida, tá bom, Ortiz? Desculpa aí o desabafo, a emoção e tudo mais, mas era preciso fazer isso, tá bom? Uma boa tarde pra você aí, fica com Deus, e fui, meu amigo. Tchau, tchau. E Fernandão. Sabe, Fernando, a Rádio Planeta Guarani, ela ajudou nós todos, né? Você se lembra de há poucos meses eu passando por problemas aqui também pessoais, né? Cheguei a perder 18 quilos, hoje já recuperei 10 desses 18, graças a Deus.
Fui encontrar aqui na rádio o suporte, o alicerce para superar o meu problema. Foi com o convívio diário de todos vocês aqui que eu saí daquela situação que estava enfrentando, uma situação psicológica, uma situação emocional, obviamente, né? E tendo que administrar essa situação emocional com aquele momento ruim do Guarani, né? O que piora mais ainda a coisa. A rádio é fundamental pra gente, vocês não têm noção do quanto a gente é apaixonado por essa rádio, né? E você, Fernando, como já disse várias vezes, você é o coração da Rádio Web Planeta Guarani, né? Você é o cara da emoção, né? Você é o bugrino da arquibancada mesmo, né? Como diziam lá na época do Maracanã, o Geraldino, né? Aquele cara da arquibancada, aquele cara que é 100% torcedor mesmo, está sempre disposto a falar, nunca nos nega uma participação, nunca nos nega um programa. Então assim, e já disse isso a você também, se a rádio te ajudou, pode ter certeza, você ajudou ou até mesmo salvou a rádio, porque se você não tivesse ouvido o nosso chamado naquele momento, se integrado à nossa equipe, hoje essa rádio não estaria no ar, eu e o Cleitão não teríamos mais condição de tocar o trabalho sozinhos como nós tocávamos até então, tá? Então, meu velho, agradecemos a todos eles, né, por fazerem tudo isso por nós, né? E seguimos aqui falando de Guarani, vamos embora. Vamos adiante. Opa, o Zé Luiz Estevam é o Sherpa, ô Sherpa. Ei, tá faltando você aqui na cadeira, uma cadeira aqui do lado com você, Sherpão, enchendo essa tela, hein? Que tal, Sherpa? Vamos junto? Vamos, valeu, meu amigo. Um abraço, saudade de você, viu? Sei que daqui a pouco tá tudo bem na vida do amigo aí. Fala, Eugênio do Flamboyant. Fala, Ortiz, um abraço pra você também, Eugênio. Tá no YouTube acompanhando a gente. Ô, Osmar Luiz, a gente não tem essa condição, viu? Osmar Luiz de Ariranha, São Paulo. Boa tarde, amigos. Eu sou torcedor do Guarani. Gostaria muito de ganhar uma camisa do Guarani. Se alguém arrumar pra mim, eu agradeço. Pode ser usada. Pô, cara. Se eu tivesse condição, eu te daria com todo o prazer do mundo, viu, Osmar? Mas a gente tem as nossas dificuldades aqui, viu? A gente tem aqui os nossos problemas aqui. A gente comunica Guarani, tá? Dá o presente. Se a gente pudesse, pode ter certeza que a gente daria de todo o coração, tá bom? Seria um prazer presentear o amigo, mas foge a nossa realidade aqui, tá? Fala, Ricardo, voltando aqui com ele aqui. Ortiz, é inacreditável como essas rádios chitas pegam nossos melhores jogadores e lançam informações que colocam a torcida contra a diretoria. Sim, Ricardo, eu não chamo de chita, né, mas eu chamo de rádio convencional, né? Eu não posso dizer se o cara é chita ou não. O que eu posso dizer é o seguinte, a gente vai atrás da informação correta. E a quantidade de vezes que a gente está tendo que usar esse microfone aqui para corrigir informação trazida pela imprensa formal é absurda, cara. É absurdo, é desinformação de Copa do Brasil, é desinformação de julgamento, é desinformação de formulação de tabela, é desinformação de contratação, é desinformação de negociação de contrato de jogador, sabe? Eu gostaria tanto de trazer aqui a informação correta e não passar o tempo corrigindo informações erradas, né? Ele segue o pior que, por exemplo, sabemos que o Beto Quinalha é bugrino fanático, não poderia deixar isso acontecer, cara. O Beto, bom, nós sabemos, né? Desculpa ter lido aí, Beto, desculpa mesmo. O Beto é um chefe de equipe, né? Aqui na Rádio Web Planeta Guarani, o Edinho tem a opinião dele, o Fernando tem a opinião dele, o Cleiton tem a opinião dele. Eles nunca foram proibidos de manifestarem a sua opinião e dizerem aquilo que pensam, tá? Eles têm a liberdade. E creio eu que o trabalho do Beto Quinalha lá na emissora que ele comanda também seja esse, né? O cara não controla a informação que o repórter ou o comentarista dele traz à baila, né? Recentemente nós tivemos um comentarista da emissora que o Beto comanda falando que o Guarani tinha 2 meses de salário atrasado. E aí nós tivemos que perder tempo aqui procurei diretamente o presidente do Guarani, já revelei isso para vocês. 1 minuto depois o presidente me respondeu que não é verdade, que o Guarani tinha naquele momento a CLT dos atletas paga em dia e restava pagar o direito de imagem que estava marcado agora para essa semana. Creio eu que já tenha sido pago, creio eu. Vou atrás também da informação para saber se já foi pago e quando será pago, se não foi, tá? Mas um atraso isso foi no dia 24, né? Um atraso de 4 dias virou 2 meses, né? Nós não podemos deixar isso acontecer, não podemos. Pela seriedade do Guarani, nós não podemos deixar isso acontecer. E parabéns pelos números de audiência. Pô, muito obrigado, cara. Muito obrigado por estar ouvindo a gente ou por estar assistindo, viu?
Ô, Cláudio, não precisa agradecer não, valeu pelos comentários, valeu, Ortiz, imagina, valeu você pela mensagem, né? Pra gente tudo aqui é conteúdo, tudo aqui é conteúdo. Eduardo de Oliveira, Ortiz, boa tarde. Quem merece também comemorar o primeiro lugar da rádio no Radiosnet é a grande loja e patrocinadora da nossa rádio que se chama Rose Pisos. Bugrinos todos devemos comprar e indicar a Rose Pisos para pisos porcelanatos. Sim, sim. A empresa que patrocina, que associa o seu nome, obviamente ela precisa do retorno da marca, né? Então, se a gente pudesse pedir algo a vocês aí do outro lado, dentro das necessidades de vocês, obviamente, ninguém quer que você vá lá comprar piso para deixar guardado em casa. Mas está precisando de piso, está precisando de alguma coisa de acabamento, de construção, vai lá na Rose Pisos, procura o parceiro da gente, procura o cara que está aqui ajudando a gente a manter esse trabalho. Vai ser muito legal, viu? A gente, diferentemente das emissoras tradicionais, a gente não passa aqui o tempo divulgando produtos dos caras, ações dos caras e tal. A gente tem o patrocínio mais institucional, né? Que é divulgar a marca dele, né? Mas o torcedor do Guarani que ouve a Rádio Planeta Guarani precisando de qualquer produto ou material que a Rose Pisos comercialize, que o faça, porque seria muito bom para a gente e para a empresa também, né? Obter o retorno do seu investimento, né? Obter o retorno do seu patrocínio, tá? E depois ele diz, olha que incrível, no mês de fevereiro, 19.072 ouvintes sintonizados na rádio. Ortiz, hoje a capacidade do brinco é menor que isso. Pois é. O brinco hoje comporta 18.170 torcedores, tá? Então, assim, como eu disse, dificilmente a gente vai manter essa posição nesse mês de março, porque é um mês sem futebol, já é um mês mais atípico, né, Eduardo? Mas o fato de atingirmos essa marca nos envaidece demais e já lança o desafio, né? Quando a bola rolar de novo, a gente quer números até maiores, porque a gente sabe que tem muito bugrino ainda que não sabe da existência do nosso trabalho aqui. Tem muito torcedor do Guarani que não conhece a Rádio Planeta Guarani. Todo dia a gente recebe um novo aqui, né? Gente nova mandando comentários. Obrigado, viu, Eduardo? Fala, Renato Bachete. Boa tarde, Ortiz e equipe Planeta. Primeiro, parabéns pelos números. Prova que a honestidade no passar a informação e o amor incondicional ao nosso bugre sempre será recompensada. Agora que pensa na ideia de colocar, o Moisés como auxiliar fixo e demitir finalmente o Benhur. Abraço. Renato, esse seria o caminho que eu tomaria. Mas eu tive uma informação de que o Moisés Moura não quer ser auxiliar técnico. Tá? Eu tive uma informação hoje de que esse não é o plano do Moisés Moura. Então, a decisão do Guarani agora tem que ser simples, né? O Moisés faz essa transição para a nova comissão técnica e reassume o trabalho dele nas categorias de base do clube no sub-20, né? Já que ele não quer ser auxiliar técnico, ele quer ser treinador de campo mesmo, tá? Obviamente ele tem todos os sonhos, interesses e vontades de ser treinador do time profissional do Guarani. É uma ambição, e se ele não tiver essa ambição, ele não tem para que continuar no trabalho que ele está fazendo, né? É a ambição do cara, a gente não pode aqui dizer que ele não deve ter essa ambição. A gente só está dizendo aqui que esse não é o momento ainda, né? Ele vai ter a sua real oportunidade no momento correto, no momento certo, quando as coisas forem caminhando naturalmente para isso, né? Então, mostra o bom trabalho, mostra que a diretoria pode contar com ele, mostra que o Guarani pode contar com ele. E depois, quando chegar a hora, chega lá, seja muito bem-vindo, faça bem o seu trabalho. Quem ganha com isso é só o Guarani Futebol Clube, né? Valeu, Renato. Um abraço, meu amigo. Vamos aqui para o terceiro comentário já enviado aqui para a nossa programação. É do Cleitão, ele vem abrindo a sua porta. Cleiton. Vem de miato. Guarani! Fala, Ortiz, tudo bem, meu amigo? Muito boa tarde para você, muito boa tarde para o nosso amigo e para nossa amiga, ouvintes ligados aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Falar um pouquinho desse Guarani, abrindo a porta para falar desse Guarani, que vai aí concluindo, né, entre hoje e amanhã aí a sua preparação para a partida contra o Palmeiras, para o clássico contra a equipe do Palmeiras no domingo, né? E comentar um pouquinho, Ortiz, sobre a entrevista que foi concedida pelo Bruninho ontem, né? Ou pelo menos ali na matéria gravada com a assessoria de imprensa do Guarani, lá onde ele pôde falar um pouquinho, né? E algumas coisas me chamam a atenção, né? Porque ele diz ali na entrevista dele que o Moisés Moura é diferente do Mozart porque ele cobra bastante, né?
Fico me perguntando, né, qual era o nível de cobrança que o Mozart exercia sobre a equipe do Guarani, né? Até porque muitas vezes ele falava: eu confio plenamente nos meus jogadores, eu sei do potencial desses jogadores, né? Ou seja, até que ponto a campanha do Guarani poderia ter sido melhor se talvez houvesse uma cobrança um pouco mais efetiva, né? Estou falando isso baseado naquilo que o Bruninho disse, né? Que o Moisés Moura cobra bastante e é bem diferente do Mozart, né? Ou ele primeiro fala que é diferente do Mozart e depois fala que ele acaba cobrando bastante, que ele mostrou os vídeos, né? Então, a entrevista do Bruninho, apesar de curta, né? Apesar de bem pontual ali, depois ele fala um pouquinho sobre a importância desse confronto contra o Palmeiras no domingo, onde ele coloca ali, né, o jogo de visibilidade, né? A gente sabe que os jogadores, até por essa visibilidade, acabam tentando dar um pouquinho mais, né? Mas fiquei muito atento a essa questão da mudança de metodologia, quando ele diz que é completamente diferente, que o Moisés Moura cobra bastante e que viram vídeos ao longo da semana, se prepararam, estudaram para poder ter o seu adversário, né? Se muda bastante, então eu começo a concluir que realmente nós tiramos boa parte do problema que fazia o Guarani não render o que ele não vinha rendendo dentro da competição, né, Ortiz? Uma pena que isso acabou sendo tarde em termos de pretensões, mas pelo menos acho que está dado o caminho aí. O Bruninho deu a letra. Nós precisamos sim de alguém que venha para poder segurar com rédea firme o pulso desse grupo, né? Não deixar esse grupo se deslumbrar, não deixar esse grupo se acomodar, né, Ortiz? E aí eu também chego mais ainda à conclusão de que o perfil do treinador tem que ser experiente justamente para poder evitar que essas coisas de acomodação acabem acontecendo. Enfim, acho que a gente conseguiu ali pelo menos mudar um pouco de característica, e isso já fez o grupo, pelo menos na partida contra a Internacional, dar uma resposta diferente, e vamos ver agora como vai ser a resposta diante de um clássico, né, como Guarani e Palmeiras, clássico esse que já foi final do Campeonato Brasileiro e que o Guarani se sagrou campeão lá em 78, né, Ortiz? É isso, acho que o Guarani agora vai começar a definir a sua equipe, né, Ortiz? Bruninho falou, né? Ele mesmo diz que respeitou o momento depois de ter sido titular com a chegada do Isaac, né? E aí ele perde a posição, agora retomando. Acho que esse talvez vai ser um ponto importante, né? Moisés Moura, nessa partida contra o Palmeiras, vai ter que identificar, né? Ele vai manter o Bruninho, gostou da presença do Bruninho, vai manter o Isaac, né? O Isaac é um jogador que, em termos de organização ali dentro de campo, é um jogador que tem uma função tática interessante. Enfim, são as nuances que o técnico Moisés Moura vai ter que começar agora aí a definir, né? Para que no domingo o Guarani possa entrar em campo e fazer uma partida boa, por que não, vencendo o Palmeiras, né? Não tem muitas pretensões, mas é óbvio que se tem vitória do Guarani, a gente vai comemorar demais e vencer o Palmeiras por toda a questão que envolve a formação de elenco do Palmeiras, que a gente já conhece aí o seu poderio, vai ter um sabor ainda mais especial para também entrar com uma moral depois lá no Troféu Independência. A gente vai debater isso e todos os outros assuntos do Guarani, Ortiz, a partir das 19 horas, estamos juntos, eu e você, hoje no Boa Noite Bugrão, e aí eu vou aproveitar depois para poder comemorar junto contigo em loco sobre os números da Rádio Planeta Guarani, já deixando os parabéns, tá bom? Grande abraço para você, para o nosso amigo e amiga ouvintes ligados no Planeta Guarani, e até daqui a pouco, meu amigo. Valeu! Valeu, Coitão, lá da Santa Catarina. A Catarina é santa, né, Coitão? Barriga verde, o mais bugrino, mais barriga verde dos bugrinos. Ó, pessoal, eu não tô coçando o nariz, não, viu? Eu tô coçando a barba aqui, porque a barba incomoda, cara. Ei, Guilherme Sampaio, tá vendo por que eu não deixo a barba? Porque ela incomoda, ela fica entrando toda hora aqui no nariz e tal. Então, não pensem que eu tô coçando o nariz no YouTube, não. É a barba que tá incomodando, viu? Essa cara de Leôncio do Pica-Pau aqui, né? Então, são metodologias diferentes, né? Por incrível que pareça, a gente ouviu do Mozart que ele não era o treinador do motivacional, ele não era o treinador
de motivar jogador, ele não era treinador de fazer isso, né? Então eu fico imaginando qual era o trabalho do Mozart, porque o Bruninho realmente, ele enaltece isso. O Bruninho fala da mudança de postura do time, que ele cobra muito, mas quando ele fala cobra muito, ele está falando muito do aspecto da marcação, né, da marcação alta do time, do comportamento do time durante a partida, né, e tal, bem diferente do Mozart, né? A gente viu por muitas vezes o Mozart muito parado ali na beira do campo, vendo a sua obra ali trabalhada durante a semana não produzir, e naquela posição meio cômoda, né, meio acomodada ali de estou acompanhando, né, e agora o que eu faço? Moisés Moura já tem um perfil diferente, né? Então isso mostra pra gente claramente onde é que a gente errou. Mostra pra gente que com um pouquinho mais do que o que a gente teve, a gente estaria hoje comemorando e não lamentando o fato de termos que jogar a Taça Independência, né? O Guarani poderia estar agora comemorando uma classificação para a segunda fase, para as quartas de final do Campeonato Paulista, que não veio, né? Infelizmente não veio, mas agora também a Inês é morta. Então que isso tudo ajude o Guarani a se projetar, a se reinventar, a se reformular, a se reorganizar, a se replanejar para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Nós conseguimos montar uma boa base de time titular aqui com 2 jogadores novos contratados possíveis, né? Um volante, como a gente diz aqui, um lateral direito. Então o Guarani precisa agora pensar nisso. O Guarani não pode achar que está tudo bem no Guarani, né? É só isso, tá? Então que o Guarani tenha mais sorte, mais juízo do que sorte, né? Nesse momento, né? Não pode apostar na sorte, tem que apostar no juízo. Vamos voltar para o WhatsApp aqui, as últimas mensagens. Está chegando a reta final do programa já, temos, deixa eu ver quanto tempo, temos aqui mais 4 minutos, 3 minutos e meio de programa mais ou menos. Então vamos correr aqui no WhatsApp para a gente poder pagar todas as mensagens que nos chegam, e chegam muitas. O Eduardo do Centro, parabéns Planeta Guarani, tamo junto, obrigado Edu, obrigado meu velho, ouvinte de todas as horas também, né? O Vinícius Pilate, um abraço para você. Fala Ortiz, estou no trabalho escutando vocês, estou escondido aqui. Parabéns pelos números, parabéns por tudo que você representa para nós torcedores. Seriedade, comprometimento. Eu te acompanho há muitos anos e te admiro muito. Faço questão de dizer isso. Forte abraço. Vinícius, eu nem mereço tantos elogios, cara. Mas obrigado mesmo por estar com a gente aí escondido no trabalho, né? Fugindo uma horinha ali para curtir o Guarani, curtir a Rádio Planeta Guarani. É assim que a gente vai, né? De formiga em formiga, chegando a um formigueiro grande, né? E vamos crescer mais ainda, viu? Vamos torcer mais ainda, se Deus quiser. Vicente Giovanni, boa tarde Ortiz, feliz por vocês com o alcance que atingiram com a rádio. Parabéns, é realmente muito triste, para não dizer leviano, esse tipo de informação que outras rádios ficam divulgando sobre o Guarani. Por outro lado, é bom, porque o peixe morre pela boca, só aumenta a credibilidade da Rádio Planeta Guarani. Parabéns, Ortiz, forte abraço. Vicente, obrigado. Obrigado mesmo. A gente não pode criticar o trabalho dos outros, a gente tem que enaltecer o nosso, né? E a gente tem o compromisso de buscar informação, não custa perguntar. Se o cara do outro lado quiser responder, ele responde, se ele não quiser, ele não responde. Mas sem checar a informação é impossível divulgar uma informação, né? Então, tá aí. Solta a voz, velho Dantas. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, amigos planeteiros. Trabalhando aqui, mas conectado na rádio, como sempre. Ortiz, hoje tem muito assunto, né? Aliás, esses últimos dias não tem gerado tanta coisa pra gente poder falar, tá? A gente tem repetido muito as informações, né? Que já faz até parte dos últimos dias. Mas estou deixando aqui meus parabéns aí para a rádio, meus parabéns para a família Bugrina que faz parte dessa rádio e os nossos amigos comentaristas. Abraço. Ô, velho Dantas, valeu. Você é ouvinte de primeira linha, né? Ouvinte ali dos primeiros dias da Rádio Web Planeta Guarani, né? Desde o comecinho acompanhando a gente. Então, vamos pro 4º ano, né? 4º ano junto aí. Vamos tocar, se Deus quiser, por muitos anos ainda, né? Um abraço, amigo. Obrigado mesmo, viu? Obrigado de coração. Fala, Guilherme de Atlanta. Fala, Ortiz. Rádio Planeta Guarani, importante para os bugrinos de Campinas e essencial para nós, mundo afora. Parabéns, amigos. Bom demais fazer parte dessa história. Você acha que o time do Guarani mais leve, sem o medo do rebaixamento, vai fazer frente ao Palmeiras? E qual seria seu time titular? Guilherme, o Guarani vai jogar um jogo descompromissado, né? Não descompromissado, porque é um jogo profissional, obviamente. Ninguém vai estar relaxado em campo, né?
Mas um jogo assim, se nós vencermos, nós conseguimos vencer o favorito ao título, né? Se nós não vencermos, nós não vencemos o favorito ao título, né? Então, isso por si só tira muito do peso do jogo, né? O jogo vai ser encarado com toda a seriedade, o jogador quer aparecer, o jogador quer mostrar o seu futebol nesses jogos grandes aí e tal, né? Então eu acho que o fato de já não termos mais nenhum risco, né? Nenhum compromisso matemático nessa última rodada vai ajudar sim o nosso time a se soltar mais em campo. Fazer frente ao Palmeiras. Bom, o Mirassol fez frente ao Palmeiras, né, na última partida. O Mirassol não, a Ferroviária fez frente ao Palmeiras na última partida. Não ganhou o jogo, mas fez frente ao Palmeiras, né? Eu acho que a gente consegue. Qual seria o seu time titular? O meu time titular é basicamente esse que eu venho dizendo aí. O meu time titular para essa partida teria uma posição exatamente por falta de opção, que é o Diogo Matheus, né? Mas eu teria Tony, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castan e Jamerson, Matheus Barbosa, Richard Rios, Giovanni Augusto, e lá na frente Bruno José, Neilton e Isaac. Esse seria o meu time ideal para essa partida, tá? Bruno José, Neilton e Isaac. Por quê? Porque o Isaac consegue fazer o falso 9 melhor, né? Então eu colocaria o Isaac ali para fazer o falso 9, abriria o Neilton na esquerda, fazendo a função do Isaac também de se aproximar do Giovanni Augusto, e o Bruno José aberto pela direita. Esse seria o time que eu levaria a campo, e acho que esse time faria frente ao Palmeiras. Acho. Porque teria velocidade nas extremas, né? Não faria aquele jogo centralizado de toda hora cruzamento, né? E a jogada vertical, a jogada que busca o gol, né? A todo momento. Um abraço, viu? Um áudio agora do Denilton. Solta a voz, Denilton. Tá baixinho, mas vamos ouvi-lo. Ortiz, boa tarde, é Denilton, né? Passando aqui para parabenizar você e toda a equipe da Rádio Planeta Guarani, né? Os números realmente muito bons e a tendência é só crescer. Outra coisa que o Bugrino tem que prestar atenção é que as rádios convencionais aí, elas estão querendo equiparar o Guarani ao time rival aí, ao outro time da cidade, né? Esquece isso daí, nós estamos em outro patamar. Hoje o Palmeiras vem com respeito para Campinas para jogar contra o Guarani, o outro time não está na mesma divisão. Então, a igualdade hoje não existe. O Guarani hoje está em outro patamar e o Bugrino tem que ir sim, prestigiar quem puder no brinco, mostrar a força do Guarani, que eu acredito num bom resultado sim. Até logo, tchau meus amigos. Opa, vou até falar baixinho aqui para não estourar o microfone, eu tive que dar um bom ganho aí. Cara, a gente já comentou essa situação, né? Eu acho que eles vão poder comparar os dois times na Série B do Campeonato Brasileiro, né? A Piruada vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro com esse time que está inscrito aí jogando Série A2 do Campeonato Paulista, né? Então vamos poder comparar os dois times aí na Série B, né? Na Série B a gente vai saber quem é quem, né? É difícil você comparar times jogando divisões diferentes, né? Eles têm o transfer ban, não podem inscrever jogadores, então o elenco deles para a disputa da série B deve ser esse aí, né? E aí a gente vai poder comparar, né, Denilton? Vamos torcer para o Guarani mostrar que realmente é superior, né? Eu acho que é inadmissível você querer comparar um time que joga a Série A1 do Campeonato Paulista com um time que joga a Série A2. Como também fugia desse mesmo tipo de comparação quando a gente jogava a Série A2, né? Quando a gente jogava a Série A2, eu dizia claramente, nós estamos jogando a Série A2, para a Série A1 nós precisamos de muito mais, né? Então, é impossível comparar, né? Mas é um trabalho, no meu entendimento, descabido, uma comparação descabida para mim, viu, Denilton? Abraço. Eduardo de Oliveira, Ortiz, estou sentindo falta da participação das torcedoras bugrinas. Durante os jogos elas participam mais. Uma boa tarde para todos os bugrinos e bugrinas. Eu acho que a mulherada não ouve mais a gente não, viu, Eduardo? De vez em quando num joguinho ou outro aí e tal, mas muito pouca mulher ouvindo a gente, viu? Muito pouca mulher e as nossas mulheres agradecem, o ciúme delas fica menor com esse aí. Mas são todos e todas bem-vindos, né? E bem-vindas, né? Todos que quiserem participar podem participar, a rádio é de todos e de todas, né? Solta a voz, Eugênio. Fala, Ortiz, boa tarde, amigos planeteiros. Passando para dar um abraço em você, Ortiz, em toda a equipe que vocês têm aí. Dá o parabéns aí por mais uma meta aí de vocês alcançado, né? Alcançaram o primeiro lugar aí, a gente fica feliz porque é um trabalho árduo, né? De muita galhardia aí, então
quero de fato dar um parabéns para vocês e falar que vocês são merecedores. Vocês trabalham duro para levar a informação para a gente do nosso amado Guarani, mas não é fácil. Não é fácil para vocês o dia a dia porque é complicado. Não tem informação e a fase não é o que a gente precisa, né? Ou que a gente sonha, né? Mas parabéns. Parabéns mesmo aí, Ortiz, a você e toda a sua equipe. Eugênio, muito obrigado, meu amigo. Dê um beijo na Sofia, na filhota aí. É um companheiro de todas as horas também, né? Os parabéns são de todos, né? Os parabéns são seus também. Seu, da Sofia, da esposa, que está sempre curtindo o nosso material, né? E vamos junto, velho. Vamos junto. Obrigado, viu? Número que a gente nunca sonhou, mas que a gente trabalhou muito para chegar até ele, viu? Fala, Aguinaldo do Proença. Boa tarde, Ortiz. Já fui buscar meu ingresso e vamos ganhar do Porco domingo. Tô no tobogã. Parabéns pela conquista. A gente chegou, né? Agora, para se manter, já é outros 500, né, Aguinaldo? Contamos com vocês aí para manter lá, né? Vamos torcer para que os torcedores a cada dia mais cheguem, esse número aumente, por que não, né? Nós sabemos que tem muito, muito bugrino que não nos ouve. Tem gente que sequer sabe do nosso trabalho, né? Então, vamos torcer para aumentar, né? Mas vai ser difícil, hein? Vai ser bem difícil. A responsabilidade dos números aumentou. A responsabilidade com vocês aqui é a mesma sempre. Se tivermos 1 ou 50 mil ouvintes, a gente vai fazer o programa no mesmo comprometimento, tá bom? E com a mensagem do Aguinaldo, deixa eu ver se matou. Encerro aqui o nosso Bugre Online. Foi um pouquinho mais longo, tivemos um pouquinho mais de 1 hora de duração. Como sempre, agradecendo a todos que estiveram conosco ouvindo, a todos que mandaram mensagem, muito obrigado. Se você apenas ouviu, muito obrigado da mesma forma. Está na reprise, muito obrigado. Está ouvindo aí no YouTube, está assistindo no YouTube depois a gravação, muito obrigado do mesmo jeito, viu? Essa é a Rádio Web Planeta Guarani, esse é o nosso jeitinho de falar de Guarani Futebol Clube. Espero que todos tenham gostado e, como sempre, fico o meu até a próxima, se Deus permitir. Mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente!